A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá! Seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica no centro, uma travessa da Rua Correia Pinto, ao lado do Cieja. Você é nosso convidado para participar conosco das atividades que nós desenvolvemos. O endereço é a Rua Fausto de Souza, número 353. E as nossas principais atividades são aos domingos. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto, às 10 horas a escola dominical e à noite, às 19 horas, nós temos mais um culto. Nós temos atividades também durante a semana, para todas as faixas etárias, e você é convidado para estar conosco. A Igreja Presbiteriana de Lages é uma igreja que está aqui há quase 100 anos, né? E ela desenvolve um trabalho de propagação da Bíblia, onde que nós pregamos a Bíblia, onde que nós queremos fazer com que as pessoas entendam a Bíblia, entendam quem é Deus, entendam quem é Jesus Cristo e entendam por que Ele é importante na nossa vida. Vamos ficar com a palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos estudado desde o mês de janeiro até agora sobre a pessoa de Deus e nós vimos já muitas características de Deus. Nós vimos que Ele é uma pessoa, nós vimos que Ele é criador, que Ele é poderoso, que Ele é criativo, nós vimos que Ele é bom, nós vimos também que Ele é o Deus da providência, nós vimos que Ele é o Deus que nos dá liberdade também. E agora nós vamos estudar hoje que Ele é o Deus que não faz acepção de pessoas e trata a todos como iguais. Preste atenção que eu vou reler um trecho do texto que nós lemos semana passada. Está lá em Gênesis 2, dos versículos 18 ao 25, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco agora, que nós possamos ler, entender e compreender a tua palavra, Pai. Que o Senhor trabalhe no coração das pessoas que estão ouvindo esse programa agora, trabalhe no meu coração e faz com que nós, Senhor Deus, possamos ser edificados e fortalecidos por Ti, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Eu queria retomar aqui uma das características de Deus que eu trabalhei semana passada. Falei que Deus é o Deus da providência, que Ele nos dá liberdade. Nós vimos aqui que Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse só. Nós vimos isso semana passada também. E deu liberdade para o homem buscar uma auxiliadora para ele. Uma pessoa que fosse igual a ele. Isso é liberdade. Nós vemos aí que Deus deixou o homem buscar e procurar em vários lugares. Nós não temos aqui quanto tempo isso demorou. Mas nós vimos que Deus também é o criador do trabalho nesse texto. Alguém pode estar falando assim, então Deus não é bom, porque se Ele criou o trabalho, e o trabalho é uma coisa que traz sacrifício para a gente, faz com que eu sue, faz com que eu tenha que levantar logo cedo, faça com que eu tenha que demandar esforço. Pois é, talvez nós vejamos isso no próximo programa, mas o trabalho aqui não tinha pecado para estragar com ele. Trabalhar era alguma coisa prazerosa. Trabalhar era alguma coisa que fazia com que o homem exercesse suas habilidades intelectuais, fez com que ele pudesse se desenvolver, fez com que ele pudesse exercer a tarefa que Deus tinha dado para ele, que era trabalhar. E Deus deu essa liberdade para o homem. Mas Deus também quis fazer com isso com que o homem aprendesse que não podia ser alguma coisa, não podia ser um objeto, ser o companheiro dele, não podia ser um animal, porque não era igual a ele, não podia ser alguma coisa da natureza, alguma árvore, nada disso, mas precisava ser alguém igual a ele. A partir daí, eu quero começar a conversar com você hoje sobre como Deus nos vê e como Deus trata a todos de maneira igual. Talvez você esteja pensando assim, mas uns têm mais coisas do que os outros, uns têm mais bênçãos do que os outros. Mas não é isso que eu quero tratar hoje com você. Eu quero tratar com você lembrando de que Deus trata todos de maneira igual. A gente pode ver isso na questão de chuvas. Se você mora aqui em Lages, e eu creio que você mora aqui em Lages, a não ser que você nos assista através do YouTube, você, quando chove aqui, choveu no seu bairro, chove sobre todas as pessoas do seu bairro. Nós estamos terminando o verão e nós vimos quantas enchentes aconteceram na nossa cidade nesse ano e no final do ano passado. A chuva cai sobre bons e sobre maus. Cai sobre ricos e sobre pobres. A chuva cai sobre pessoas que têm muito estudo e sobre aqueles que mal sabem ler e escrever. A chuva cai sobre aquelas pessoas que têm um bom emprego e sobre aqueles que não têm quase emprego. Deus não faz acepção de pessoas. Deus também faz com que o calor esteja sobre todos. Ele não faz distinção entre um e outro, mas ele faz com que o calor aqueça a todos. Mas ainda a gente pode perceber que Deus providencia para nós mantimento para quase todos. A não ser que haja uma questão social, uma questão climática, mas todos nós vamos ter pelo menos um pão para comer e um punhado de arroz para comer. Talvez falte o feijão, mas nós sempre vamos ter alguma coisa para comer. Talvez falte aquele dinheiro para fazer aquele churrasco, aquela costela que nós tanto gostamos, mas nós vamos ter alguma coisa para comer. Quando o frio vem, ele vem sobre todos. Talvez uns sintam mais, outros sintam menos, mas ele vem sobre todos. Até a família é uma bênção para todas as pessoas.
Algumas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, o senhor celebra casamento de pessoas que não são da igreja? Eu falo assim: se forem 2 pessoas que não são da igreja, eu celebro. E a pessoa arregala os olhos e olha para mim e fala assim: por que o senhor faz isso, pastor? Eu respondo com todo carinho: a família é uma bênção que está debaixo da graça comum. O que é essa graça comum? É a bênção de Deus sobre todas as pessoas e Deus cuidando de todas as pessoas. É interessante a gente pensar nisso, porque nós, no nosso egoísmo e na nossa mesquinhez, talvez você estranhe essa palavra mesquinhez, mas essa palavra existe. Procure no dicionário. Você vai ver que vem de mesquinho. Na nossa mesquinhez a gente fala assim: só poderiam ter as coisas quem fosse bom. É esse o nosso pensamento. Com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a gente sempre retribui as coisas para quem é bom. Dificilmente a gente dá um presente para quem é mau, ou para quem não nos trata bem. Mas Deus derrama suas bênçãos sobre todas as pessoas. Deus também demonstra que não faz acepção de pessoas na formação da mulher. Talvez você fale assim: e esse pastor está falando aí, isso aí é um mito, não foi nada disso que aconteceu. Lembre-se, eu comecei essa série de estudos sobre o caráter de Deus falando que eu não iria discutir sobre a criação. Porque se você me apertar e me perguntar, eu vou falar assim: eu creio do jeito que está aqui. Mas eu quero tirar lições aqui sobre Deus desse texto. E esse texto aqui fala que quando Deus foi criar a mulher, Ele criou a mulher para ser igual ao homem. Mesmo valor, mesma mentalidade, mesma condição, para que um ajudasse ao outro. O relato bíblico tem certa poesia? Tem. Mas veja só, o relato bíblico diz que Deus tirou fez Eva a partir da costela de Adão. Deus não tirou Eva de um osso do pé de Adão. E olha que nós temos vários ossos do nosso pé que poderiam servir de base para formar a Eva, para formar a mulher. Deus também não tirou nenhum osso das nossas mãos para que ela não trabalhasse mais, para que a mulher não trabalhasse mais do que o homem, para que os dois pudessem trabalhar juntos. Deus não tirou nenhum osso, não fez a mulher a partir de um osso do nosso crânio, que nós temos vários ossos no nosso crânio, para que ela não fosse a cabeça e não mandasse no homem. Apesar que as mulheres gostam de mandar nos homens, como nós também gostamos de mandar nelas. Mas ele pegou um osso da costela. E nós temos várias costelas. A gente só lembra delas quando uma delas está trincada ou quebrada. Porque daí vai causar dor ao respirar, nós não vamos conseguir respirar direito e nós vamos ficar com muita dor. Mas sendo daqui uma costela, nossa, demonstra que Deus quis fazer com que eu e você fôssemos iguais, com que as mulheres fossem iguais aos homens. Mulheres iguais no direito. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento os homens sendo autorizados a maltratarem as mulheres. Em nenhum momento. Antes da queda e depois da queda. Aliás, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo corrigem um hábito que era da cultura antiga, tanto judaica quanto romana, como de todas as culturas da época, que desprezavam as mulheres. Eles falam assim:
não tratem suas mulheres como uma amargura. Antes, amem as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Então, a gente precisa relembrar isso e ver aqui que Deus trata todos, homens e mulheres, do mesmo jeito, sem fazer acepção de pessoas. Mas mais ainda, Deus fez a mulher com os mesmos direitos que o homem. No capítulo 3, nós vemos que tanto o homem quanto a mulher foram punidos por causa do pecado. Não foi só a mulher, o homem também. Cada um recebeu uma punição diferente, mas os dois foram punidos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos também aqui que Deus, quando criou a mulher, fez com que um se identificasse com o outro. Eu sempre lembrava e falava com os meus amigos que dentro dos votos do meu casamento, isso antes de eu casar, eu iria colocar essa frase aqui que Adão falou. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós vemos aqui que Adão, ao olhar para Eva, se identificou, porque viu Eva numa condição de igualdade dele. Vemos aqui nos versículos anteriores que em nenhum momento Adão fez isso com os animais que estavam ao seu redor. Porque ele não tinha identificação, porque eles eram inferiores, porque nada satisfazia o coração de Adão. Deus, quando fez o homem e a mulher, fez iguais. E Deus não trata as pessoas com acepção de forma diferente. Ele trata a todos os homens e a todas as mulheres de maneira igual. Ele derrama sua bênção sobre todos, ele manda chuva sobre todos, ele manda alimento sobre todos, ele manda a bênção da família sobre todos, ele julga sobre todos e ele oferece a salvação para todos. Entenda, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia não fala para mim e para você que só alguns pecaram. A Bíblia fala que não há um sequer, não há um único que busque a Deus. Todos nós estávamos como ovelhas desgarradas, andando nos nossos próprios caminhos. Mas Deus quis nos amar e Deus quis enviar a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar potencialmente a todos. Ele veio para redimir a humanidade. Ele veio para demonstrar que o amor de Deus é sobre todas as pessoas. Eu e você, o nosso desejo agora é que eu e você respondamos positivamente a esse amor que Deus oferece. Eu e você entendamos que o amor de Deus é sobre mim, apesar de quem eu sou, apesar daquilo que eu faço, apesar das minhas próprias ideias, apesar da minha própria vontade, apesar de eu achar que eu mesmo me dou conta, apesar de eu não querer seguir a Deus. O amor de Deus é sobre todas as pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para o que eram seus. Se você responde positivamente, crendo em Jesus Cristo e obedecendo a Jesus Cristo, você é um filho de Deus. O que eu entendo aqui desse texto, eu quero trazer para mim e para você nessa meditação de hoje. Nesse tempo que nós estamos tendo para conversar e pensar. Eu queria pensar com você que muitas vezes a gente não entende muito bem que Deus trata de maneira igual todas as pessoas. Porque nós vemos e tratamos os outros segundo o mérito. Paulo, o que é mérito? Segundo o merecimento.
Eu costumo andar em Lages no verão de bermuda. E eu já fui mal atendido em alguns lugares porque eu fui de bermuda. A pessoa olhou para mim, de ponta a ponta, dos pés à cabeça, virou para o outro e falou assim: esse aí não vai comprar nada. E eu ia comprar. E daí, hora que eu escutei aquilo, a pessoa não percebeu que eu ouvi a conversa. E daí eu comecei a fazer um monte de perguntas do que eu queria. E eles não sabiam responder, e no final o que eu queria não tinha naquela loja. Nós tratamos os outros segundo o nosso mérito, segundo o merecimento, segundo nós achamos que a pessoa merece, segundo nós achamos que a pessoa pode nos dar alguma coisa em troca. Mas Deus não faz assim. Deus derrama suas bênçãos sobre bons e maus, justos e injustos. É isso que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Ele fala que Deus derrama sua graça sobre todos, sua misericórdia sobre todos. Então, nós precisamos parar de dizer que Deus é injusto. Deus é sempre justo. E Deus nos trata da melhor maneira possível. Talvez você não seja grato a Deus, porque você transfere como você lida com as pessoas para Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é bom e Deus trata tudo de maneiras iguais. O Tiago escreve na sua carta: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata as pessoas de maneiras diferentes. Porque para Deus todos nós somos pecadores. Segunda lição que eu vejo daqui, eu quero trazer para você nesse momento é que você deve tratar as pessoas de maneira igual, como você gostaria de ser tratado. Pode ser até um inimigo teu. Eu citei agora há pouco Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, Jesus Cristo fala assim, que se nós amarmos somente aquelas pessoas que nos amam, nós vamos ser iguais às piores pessoas. Mas nós devemos seguir o exemplo de Deus. Nós devemos tratar a todos de igual forma, tratando bem, sem fazer diferença entre uma pessoa e outra. Mas isso é difícil de fazer. A vida não é fácil. Viver não é fácil. Uma terceira lição que eu quero que você pare e reflita aqui. Você deve tratar bem o seu marido ou a sua esposa, porque ele é igual a você. E você deve agradecer a Deus por ele. Porque apesar dele de vez em quando brigar com você e você brigar com ele, ou ela brigar com você e você brigar com ela, vocês foram unidos por Deus. E o casamento de vocês é abençoado por Deus. Então trate bem um ao outro. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a gente aprenda com esse texto de hoje que o Senhor, Pai Santo, não faz diferença entre as pessoas, mas o Senhor abençoa a todos e trata a todos de maneira igual, Pai. Que a gente lembre-se disso, que a gente seja grato a Ti, que a gente aprenda a tratar as pessoas como nós gostaríamos que fôssemos tratados e como o Senhor trata a nós, Pai Santo. E que, principalmente os casados, os namorados, se tratem bem uns aos outros, Pai. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão passando por dificuldades, Pai. Alguns estão passando por doenças, outros estão passando por problemas familiares, outros estão passando por desemprego, outros podem estar com problemas na justiça. Que o Senhor julgue a causa deles, Pai Santo, e faça o melhor na vida deles, Pai. Mas que o Teu amor nunca os desampare, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação, Pai, pois precisamos do Senhor. É a nossa oração, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero você em mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Acompanhe a programação da Nova Era TV.
Até mais. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero o dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos jamais verei, pois